it's a brilliant concept of using the house as the battery, but it means that when you come home, the temperature of the house is like 3 or 4 degrees Celsius warmer than you would normally set it. Are people, given that comfort is such a major feature of Passive House, aren't people coming home to a house that is uncomfortably warm? Probably yes. I really could not address that very easily, so I agree with you that that's a major concern. We are starting with this research, and so the point where we are is there is potential, and I think the question you asked is, can we use it without problems? And the answer is, we don't know. Probably not without problems, I think. So I kind of agree with you. That being said, it's kind of interesting to see is the potential there, and then start to think of how we could use it, maybe less than what we did in the experiments, of course, less radical in the heating. Viva, boa tarde. Usando um bocado a preocupação que o Lloyd teve, nós ao estarmos a injetar tanta energia ao início da tarde, não estamos a ser um bocado contraproducentes em estarmos a gastar mais energia do que aquilo que era necessário? Para que depois, ao final da tarde, a casa esteja mais ou menos confortável? Sim, a resposta, portanto, em relação ao que disse, a resposta será sempre sim, ou seja, há momentos em que isto é um contrassenso indiscutível, acho que isso responde à base da sua pergunta. No entanto, se lembrar daquela questão toda do pato e da cabeça do pato, ou seja, num novo contexto de rede, em que ela tem muita incorporação de fotovoltaico, o momento em que se consome torna-se mais valioso do que quanto se consome, no sentido de que eu a meio do dia posso ter muita energia renovável e na prática de certa forma gratuita, e à tarde posso não ter senão que recorrer a queimar gás, não sei se está a ver, e nesse sentido eu meter 2 unidades de energia renovável para evitar o consumo de uma convencional faz sentido. Eu não estou a discutir na parte económica, estou só a dizer, numa perspectiva de impacto ambiental, faz completamente sentido. E é nesse contexto que este nosso estudo está posicionado. Seria interessante, talvez, pergunto, aplicar esse conceito da bateria térmica a depósitos de inércia térmica combinados com bombas de calor, por exemplo? Seria execuível? Seria 100% execuível. No entanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer e que é interessante é que se pensarmos, a Marta fez uns cálculos muito interessantes para um artigo que nós estamos agora quase a publicar, esperemos, em que nós vemos a profundidade equivalente de betão que nós estamos a ativar com o processo, ou seja, quanto betão é que estamos a aquecer equivalente. E acho que eram 10 centímetros, chegámos a 10 centímetros. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque se pensarmos num espaço de 50 metros quadrados, isto são 5 metros cúbicos de betão, que é o equivalente, dependendo da densidade do betão, podemos chegar a estar a falar a 8 metros cúbicos, 10 metros cúbicos de água, se fosse um depósito térmico. Isto, na prática, permite-lhe perceber que utilizar o potencial da inércia é importante, porque ela já lá está, e que se nós a quiséssemos fazer com água, tínhamos de ter muito espaço para depósitos. Era aqui que eu queria chegar. Então, da questão, e com materiais de mudança de fase, que agora estão a ser estudados até para revestimentos de paredes e mesmo em depósitos de inércia térmica, como já se viu aqui na conferência?
Sim, essa foi uma questão que o próprio Lloyd também já fez essa sugestão. A resposta é claramente sim. No entanto, se calhar se conseguimos fazer com uma low-tech solution, que é o botão que já está na casa, ótimo. Fazer com esses materiais, se lá estiverem, claro que sim. No entanto, o Phase Change Material, infelizmente, tem demorado muito a vir para o espaço comercial, quer dizer, a aparecer como qualquer coisa que nós usamos. Eu já ouço falar disso, se calhar, há 20 anos. Eu sei que já existe, mas continuo um bocadinho à espera. Não sei se há mais alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta para a Marta. E a minha pergunta é rápida. A minha pergunta é, quando tu referes na parte de energia renovável da bomba de calor, no cálculo, tu incluíste a parte de arrefecimento ou só a parte de aquecimento ou as duas? Portanto, atualmente a única coisa que nesta fase eu fiz, primeiro sem sentido crítico ainda, é as folhas de cálculo que são usadas atualmente para a regulamentação já permitem contabilizar só o aquecimento, só o arrefecimento ou ambas. Neste caso eu incluí ambas e basta lembrar que aquela parcela de energia renovável é fundamentalmente arrefecimento, porque este edifício quase não tem aquecimento, ou seja, o número de horas que este edifício precisa segundo os cálculos feitos pela regulamentação, isto não foi feito com simulação dinâmica, aliás, esse é um passo seguinte, perceber o que é que uma simulação dinâmica mais rigorosa comparativamente àquilo que o regulamento faz, que divergências é que se podem ter. As contas dizem-nos que não precisamos de aquecer aquele espaço mais do que 100 horas por ano, enquanto que o número de horas de arrefecimento vai quase aos 2.000. Portanto, tipicamente, aquela energia renovável é de arrefecimento. Só fazer um comentário ali para a Ana, só para acabar, que é, se calhar não reparaste, mas o escritório Passive House que a Marta apresentou, se tivesse microgeração, ficava a mais. Isso foi uma coisa que ficou um bocadinho no ar, porque ele está tão perto. Ou seja, se calhar a mensagem do lado da Passive House, desta análise da Marta, uma das mensagens, é que de facto um Passive House Office pode ser a mais, devido à sua qualidade envolvente, apenas lhe falta se calhar a microgeração, que é uma coisa bastante possível de se fazer. Porque eu acho que a expectativa era sempre a mais e na verdade ficou ali mesmo à porta, não é? Não se chegou. Eu, se calhar, aproveito também, faço aqui uma pergunta à Ana Rita Antunes. Há perguntas. Vou só fazer esta primeiro e depois já... Quando nós falamos em... eu não tinha percebido. Muito bem, João. Já estão. Ok. Então já é a mais. Ok. Já está. Ana Rita, quando falamos em inovação social, falamos também em economia circular, necessariamente, não é? Nós estamos a evoluir nesse sentido, a economia está cada vez mais circular, o envolvimento do cidadão é uma realidade cada vez mais maior. Vê nos próximos tempos, do ponto de vista energético, um cidadão investidor, um cidadão que faz parte da solução, que já deixou de ser consumidor, é um utilizador, mas também como investidor, ou não? Esse pode ser um passo vejo seguinte. Claramente. Vejo o cidadão como parte da solução e como investidor. E em que modelo? Que modelos Em vários modelos. Por exemplo, exemplo? neste momento, a Copérnico, por exemplo, tem quase 1.200 membros e já tem 1 milhão de euros, ou mais de 1 milhão de euros, investidos em projetos de energias renováveis. Portanto, o cidadão já é investidor em projetos de energias renováveis. Isto tem um outcome direto, que é a Copérnico está a aumentar a produção de energia renovável no país de forma descentralizada. Mas também tem um indireto, que é os cidadãos que se juntam à Copérnico aumentam indiretamente, por força de estarem lá,
e de fazerem parte daquela cooperativa, também aumenta a sua literacia energética. Portanto, há este ganho indireto para voltar a colocar o cidadão a discutir, ou para começar a colocar o cidadão a discutir as questões energéticas. Quanto ao cidadão fazer parte da solução, o cidadão neste momento, o europeu e também o cidadão português, quer fazer parte da solução. Ainda não tem estas ferramentas ao seu alcance. Há muitos membros nossos, por exemplo, com este protocolo com o GEC, há imensos membros que estão-nos a pedir não só uma simulação de autoconsumo para a sua habitação, mas também para o condomínio, para o seu prédio. Portanto, depois a questão é a regulamentação, porque se eu vivo num prédio, para eu ter um autoconsumo, tenho que pedir autorização aos meus colegas condóminos. Se for a solução para o condomínio, já é só preciso uma metade estarem de acordo. Ou seja, depois há todo um enquadramento legal que neste momento é um entrave e não um potenciador, ou seja, exato, é um bloqueador a soluções inovadoras de utilização do fotovoltaico e microgeração, muito mais do que potenciador dessas soluções. E é esse desbloqueio que neste momento, ao nível individual e ao nível de investimento individual, tem que dar lugar, tem que acontecer. E o cidadão está muito mais sensibilizado para estas coisas do que estava há 5 anos atrás, ou não? O caminho já está a avançar. Já estamos a fazer esse caminho, ou não? Sim, estamos a fazer esse caminho e também o aumento da tarifa de energia elétrica ajuda imenso a fazer esse caminho. Como é óbvio, não é? Quer dizer, quanto mais aumenta a tarifa, maior é a sensibilidade para o tema, não é? Mais compensa investir num sistema de autoconsumo ou microgeração, não é? Como é óbvio. Microgeração já não é tão interessante como era aqui há uns tempos atrás. Se calhar o autoconsumo é mais interessante não, mas agora. Ainda é muito interessante porque os preços do investimento e de instalação estão a baixar imenso. Portanto, neste momento... Mas a tarifa já não é tão interessante como era. Não é tão interessante, mas se o preço também cai para metade, é natural que a tarifa também caia para metade, como é óbvio. Portanto, passa a ser. Aí não, acho que as coisas, uma está a acompanhar a outra. O problema está depois nos sistemas muito, muito pequenos. Claro. Portanto, mas aí é uma discussão mais restrita. Mas o cidadão está muito sensibilizado. Agora, de facto, a legislação não está a conseguir acompanhar esta mudança que é premente e que está a acontecer. Pode ser que fique aqui o seu recado. Pode ser. Mais um. E também nos cabe a nós fazer com que isso aconteça. Ou seja, quanto mais os cidadãos quiserem investir, mais pressão conseguimos fazer para que as coisas mudem, não é? Claro. Mas é preciso desbloquear aqui uma série de coisas que estão. De facto. Não sei se há mais perguntas. Boa tarde. A minha parte da pergunta tem mais a ver com a descentralização, porque, como sabemos, na transmissão da energia há uma grande perca. E lá está o próprio cabeça do pato, baixaria se toda a gente tivesse uma maior produção ao longo do dia e acumulasse ou pudesse pôr na rede essa parte, porque as próprias centrais podiam pôr água de volta na barragem, poderia ser usada nos picos. Eu percebo que há um problema legal, que é o que estava agora a responder, da dificuldade, que é porque só havendo interesse de autoconsumo, eu não consigo fazer uma produção maior do que aquela que a minha casinha está a precisar naquela altura. Tal como existe um lobbying da parte da EDP para que não haja tanta microgeração, acha que existe algum lobbying em Portugal que consiga ajudar a que a microgeração tenha mais força e volte aos tempos em que tínhamos um interesse em pôr energias dentro da nossa casa, como aconteceu na Alemanha, porque a Alemanha é dos maiores produtores de energia solar e tem muito menos sol do que nós. Porquê? Porque todos eles têm um interesse de pôr energia na rede e a rede funciona como uma macro bateria para toda a rede. Só aqui um parênteses. Nós temos também dificuldades de capacidade de rede, que são reais, estruturais. Nós não conseguimos colocar na rede tudo aquilo que queremos, mesmo nos picos maiores. Portanto, a descentralização também é uma solução por causa disso, para além da eficiência e da sustentabilidade, também resolve uma série de outros problemas. Não sei se quer responder ao resto. Eu consigo... Nós continuamos a ter tarifa subsidiada
para instalações, para instalações pequenas. Portanto, se a tarifa subsidiada para as eólicas, etc., acabou, isso não acontece para potências instaladas abaixo dos 250 kW, que é onde a Copérnico desenvolve os seus projetos descentralizados. Agora, a questão é muito mais rentável para mim fazer um autoconsumo e deixar de consumir da rede a 20 cêntimos do que estar a vender à rede a 10 cêntimos, que é aquilo que a tarifa subsidiada neste momento me está a dar. Eu percebo o legislador quando faz uma boa legislação para autoconsumo, nos casos em que seja rentável, e penaliza um bocadinho, não é penaliza, mas não favorece quem quer aumentar a sua instalação e vender o excedente à rede. E percebo no sentido de não pode haver tarifa subsidiada para todos e, portanto, eu acho que a lógica na legislação foi ou se faz um projeto de autoconsumo ou se faz um projeto de venda total à rede. Portanto, dizendo isto, eu acho que a nossa legislação de autoconsumo está bem feita. Não sei se nós precisávamos de vender à rede o excedente com tarifa subsidiada, porque também o vender à rede excedentes, por exemplo, Copérnico, pequena comercializadora quando for, não sei se quero ficar com pequenos excedentes à rede. Porque, não sei se vocês têm noção, mas o desvio do vender a mais à rede ou comprar a menos da rede tem uma penalização para o comercializador brutal. Portanto, é terrível. Os desvios para o comercializador é brutal. Portanto, eu estar a ter... Imagino que eu tenho um consumo estável em minha casa, não é? Eu, pequeno comercializador, sei que aqueles excedentes valem 10% do meu consumo ou dos meus clientes. Se de repente os clientes todos desatam a ligar os aquecimentos e eu não vou vender à rede aquele excedente que normalmente vendo, eu posso ser altamente penalizado. Portanto, enquanto não for resolvida a questão do agregador, do lado do comercializador, em que eu posso ficar e agregar vários excedentes de autoconsumo, o pagar mais de 4,5 cêntimos o excedente de um autoconsumo, ainda por cima de muito pouca dimensão, é um risco muito grande para um comercializador. Eu não quero fugir à sua pergunta, mas o mercado mas este assunto é um bocadinho complexo e eu percebo os dois lados. E percebo o lado de não se puxar muito pelo pagar bem ao excedente do autoconsumo. Em situações de condomínio, portanto. Mas são essas questões, justamente, nós estamos aqui há pouco a falar, que devem ser resolvidas rapidamente, porque elas são possíveis e são virtuosas. Portanto, o problema está em resolvê-las, em desbloqueá-las. Mas o autoconsumo é mais difícil em condomínio se nós só pudermos fazer projetos, dimensionamentos ao nível de uma casa. Não é? Se eu fizer um dimensionamento agregando os consumos todos dos apartamentos, 9, 15 apartamentos daquele prédio, em que uns não estão em casa a trabalhar, mas outros se calhar estão em casa a trabalhar, outros até são reformados, outros até só vão lá durante o verão, eu tenho aqui, eu consigo diminuir o meu risco e consigo otimizar o meu sistema de autoconsumo. É neste sentido que a nossa legislação já devia ter evoluído, que é um prédio poder funcionar como uma comunidade em que as pessoas se juntam para investir coletivamente no seu sistema e também consumirem coletivamente no seu sistema. Esse é o primeiro passo. A partir daí vem os blockchains, vem tudo o resto, mas este é o primeiro passo que já devíamos ter dado e ainda não demos. E também aqui a própria microgeração, se recordarmos o que se passou aqui há uns anos atrás, a lógica, o objetivo, a motivação era de facto desenvolver o fotovoltaico, mas acabou por se tornar um negócio financeiro.
porque as pessoas começaram a colocar painéis fotovoltaicos nas suas propriedades, de uma forma perfeitamente descontrolada até em muitos casos, porque o objetivo era vender à rede, portanto, e ganhar dinheiro. Portanto, aqui houve quase que a primeira, digamos, o primeiro impulso, a primeira motivação era positiva. O resultado depois acabou por não ser tão positivo quanto aquilo que se queria. Não quer dizer que não tenha sido bom, foi uma boa alavanca, segundo toda a gente, segundo o mercado, foi uma boa alavanca, mas agora, de facto, a lógica da descentralização tem a ver com produzir no local, e eu acho que é por aí que nós estamos todos a avançar e é por aí que as coisas vão evoluir naturalmente. Não sei se há mais alguma pergunta. Bom, então nesse caso, muito obrigada aos três por estarem aqui connosco hoje e boa tarde.